Pastor, eu estava com fome, eu queria comer alguma coisa, mas o Senhor vai te restituir. Ontem o irmão me deu essa dica para começar antes, eu falei, glória a Deus, gostei da dica. Às vezes não sobra tempo, às vezes no horário, fico às vezes colocando, agora eu que estou aqui. Não, estou brincando, vai ser diferente. Amém, irmãos? Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que texto poderoso da parte de Deus. Leia e peça revelação em cima desse texto. Olha o que ele diz: o Deus da esperança vos enche de todo gozo. Gozo aqui é alegria. E você tenha mesmo prazer. Gozo é prazer. Ele fala, olha, a esperança vai produzir prazer em você e paz. No vosso crer. Às vezes as pessoas chegam com você, elas só dizem da boca para fora que elas creem. Muita gente fala assim e declara muita coisa que crê, mas não tem esperança no que ela fala. É crente já. Quanto tempo você é crente? Olha, eu lembro de Lutero. Eu estava fixando as teses lá em Wittenberg. Eu estava lá. Mas você às vezes é crente muitos anos e a esperança foi embora. Então ele fala assim, olha, tem uma esperança, fé e amor. Alguém sabe disso? São três coisas importantes daqui da terra que se você não tiver, você vai ter dificuldade para viver no céu. Ele fala, olha, que vai ficar é fé, esperança e amor. Eu não sei porquê, não me pergunte que eu preciso ter fé para viver lá no céu. Mas ele está dizendo, olha, você vai precisar de fé, você vai precisar de esperança, você vai precisar de amor. Essas três coisas, elas vão ser necessárias para você ir para a eternidade. E uma delas importantes é a restituição da esperança no tempo onde nós vivemos de comparação de todas as coisas. Você viu que as pessoas se comparam? As pessoas perdem a alegria quando perdem a esperança. Elas colocam as esperanças em homens. É tão interessante, eu estava lendo com o irmão ali atrás. Abre para mim Salmo 118, verso 8. Olha que poderoso isso aqui. Olha que maravilhoso isso daqui. Salmo 118, 8. Olha o que diz aqui. Isso aqui é importante para nós. Salmo 118, 8. Olha o que diz. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo aqui é bem a metade dos versículos da Bíblia. Você sabia disso? A metade dos versículos bíblicos estão aqui. E é o Salmo 118, 8. É 1188 versículos antes, 1188 versículos depois. Então você fala assim, bem no meio da Bíblia, quando você está no meio da tribulação, no meio da Bíblia, lendo a palavra, e a palavra está com você, ele fala assim, ó, continua tendo esperança, confia no Senhor. O Senhor é o refúgio, refugie-se nele. Então não perca a esperança, porque ele está com você. Pode demorar um pouco mais, mas ele continua. Volta para mim no texto lá de Romanos 15, 13. Ele está dizendo assim, sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo reside em você, ele está em você, ele mora em você, ele reside em nós, e nós precisamos do Espírito para todas as coisas. Então ele fala assim, olha, o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Fala para quem está do seu lado, você é rico de esperança. Fala, nós somos ricos de esperança. Irmãos, é o que a igreja precisa ser rica de esperança, é o que as pessoas estão esperando lá fora. A manifestação dos filhos. Amém? Quem aqui já ficou grávida? O grávido homem não dá para ficar, mas você ficou grávido junto com a esposa. Às vezes se encheu de esperança. Para mim foi sempre assim. Porque nós tivemos algumas dificuldades para a gravidez, e quando nós esperávamos a gravidez, era cheio de esperança. Então a gente começa a movimentar com essa esperança. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Então, por causa da esperança de algo que vai acontecer, nós começamos a movimentar a nossa vida. Nós precisamos começar a crer que nós estamos cheios de esperança. Então, o rico de esperança, ele mostra que ele é rico de esperança. Tudo que ele faz tem um propósito profético, tudo que ele faz tem alguma coisa a ver com o Senhor. E ele fala assim, olha, ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não é no seu poder, não é na sua esperança que você fala, não, espera, eu estou ali. Aí você fica mudando de casa, muda de marido, muda de emprego, você fica achando que a esperança está nisso. A esperança não está nisso, a esperança está no Espírito Santo e no poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Então a esperança é aquele sentimento de que vem como possível a realização de algo que Deus colocou como desejo no teu coração.
Fala, Deus coloca desejos no meu coração. Amém? Então você precisa entender, eu tenho confiança em coisas boas. Você tem confiado em coisas boas? Amém, irmãos? Você já viu que tem gente aqui em Portugal que ele é assim, especialista em network errada? Você já viu como você entrou já em network errada? Quem já entrou aqui? Ele conecta com quem não vai, com quem não tem, conecta com quem vai passar a perna. Irmãos, aí vai. Tudo tem a ver, às vezes, com a sua ganância. Alguém já fez isso? Só eu. Você quer resolver o problema rápido e fala assim, minha esperança está no network. Aí você faz aqueles network que o cara vem, você é Jacó, o cara é Labão. Você já viu isso? O cara sabe passar mais a perna em você. Você acha que você está fazendo lá, tirando vantagem, o cara está tirando 5 vezes vantagem de você. Aí você fala assim, nossa, minha esperança perdi aqui. Às vezes você vem de lá, sua esperança está no dinheiro. Você veio para cá e a sua esperança chega aqui, você é pastor. O irmão chegou para mim, ele falou assim, pastor, eu falei assim, ele falou, pastor, eu tenho 10 mil euros guardado ainda. Eu falei, irmão, 10 mil não dá para nada. Não, pastor, porque eu tenho lá no Brasil, não sei o quê, mais um tanto de dinheiro. Eu falei, irmão, isso aqui vai muito rápido. Quando você traz de lá para cá, o negócio faz assim, dinheiro na mão é vendaval, né? Vai embora. É tão importante nós entendermos, obrigado, filho. Nós entendemos a esperança e o poder da esperança que Deus colocou em você. Ele colocou uma esperança tão grande em você, tão poderosa em você, que Ele falou, olha, eu vou deixar alguém com você que é o seu amigo, que é uma pessoa e é o seu amigo que é o Espírito Santo. Mas às vezes nós não entendemos isso. Às vezes você quer viver sozinho, e o Espírito fala para você, não faz essa network. A sua esposa, aleluia pelas esposas, mulheres de Deus que falam, não faça isso, não entra aí não. Aí você fala, não, você não sabe de nada. Não sabe é você. Porque uma das pessoas que, depois do Espírito Santo, mais importantes na sua vida é uma esposa sábia. Uma mulher cheia do Espírito Santo. E se ela pegar no seu pé, é porque ela te ama, irmão. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha esposa. Porque se ela esquecer de você e deixar você fazer o que você quer, irmão, o relacionamento já está frio, mais frio, mais frio, mais frio. E não dá mais jeito para nada. E o Senhor está dizendo para nós algo aqui. Fala, vou ter esperança. Então, um bom sinônimo para esperança é expectativa. Você tem expectativa? Porque tem gente lá fora com uma expectativa que eles nem sabem que tem. Sabia disso? Lá fora tem gente com uma expectativa esperando a manifestação de filhos. Tem gente lá fora esperando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Mas você nem entendeu o que é filho. E se você não entender o que é filho, você não vai entender que a expectativa lá fora, há uma geração inteira esperando a manifestação de você como filho. Eles têm esperança de que um dia surja alguém de algum lugar, cheio do Espírito Santo, alguém que sabe que é perdoado, filho, amado de Deus, que tem algo para manifestar lá fora. Então não tem como não ter expectativa. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está chamando para uma geração agora, e nós vamos ter muitíssima graça sobre nós. Muitíssima graça tem sido levantada e liberada sobre nós de uma forma que nós nem imaginamos ou nem pensamos. Deixa eu dizer para você, nós estamos muito, muito próximos da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos entender e perceber isso. Aí você fala assim, por quê? Porque nós temos esperança, nós somos igreja. A esperança foi, Jesus morreu e ressuscitou por nós. Essa é a nossa esperança viva. Jesus morreu, há uma obra do Calvário, uma obra de cruz sobre a tua vida, que o Senhor está liberando. Essa é a maior esperança de Deus para você. É que você acha que a esperança de Deus é que aconteça o que você quer, e não é isso. E às vezes você não consegue enxergar aquilo que Deus colocou para você, e Deus está liberando algo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nós vamos colocar que Deus é o Deus da esperança. Fala, Deus é o Deus da esperança. Eu espero nele. Eu vou me encher de alegria e de paz. Amém?
no limite daquilo que você espera. Eu não sei se você acorda assim, irmão, mas eu acordo cheio de esperança. Você acorda assim, fala, vai ter boa notícia hoje. Vai ser maravilhoso hoje. Aí você vai para a caixa de correio. Chega nas caixas de correio, tem lá uma carta das finanças. Você perdeu a esperança? Fala, não, eu creio. Eu creio que Deus está conosco. Quantos creem nisso, irmãos? Então alguém pode pensar, por que Deus faz isso? Ele não poderia fazer nada na minha vida independente do que eu espero. Você sabia disso? Deus não faz nada independente do que você espera. Esses dias o irmão contou um testemunho dele. Ele estava descontente com o trabalho dele. Só que ele passava num lugar e falou, eu trabalho tão longe, eu moro aqui e aqui em Matozinhos e trabalho lá em Famalicão. Ele falou, eu preciso de um novo emprego. E ele passava perto de uma fábrica e lá na fábrica ele estendia a mão e abençoava a fábrica dele. Ele estava ali. E abençoava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E abençoando. De repente, o que acontece? Ligam para ele. A esposa envia os currículos e ligam para ele. De onde era? Da fábrica. Ele passava orando. Então, se você tem esperança, você ora. Então, uma das formas que você sabe, se você espera algo, ora. Mas ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 500 mil vezes, mesmo que ainda não aconteceu. A esperança que mostra que você espera em Deus é a sua oração. Deus está dizendo para nós, olha, eu tenho algo que o Senhor está dizendo para nós, há uma esperança viva. E o Senhor está explicando isso. Então, com todas as letras, nós vamos ver o porquê, lá em cima. Por que você tem desejos que tem? Por que Deus está movimentando na sua vida do jeito que está? Por que tem esperança e eu posso conectar com a mesma esperança do irmão? Nós temos uma equipa cheia de esperança. Nós temos uma célula cheia de esperança. Mas as pessoas não estão do mesmo jeito. Eu não estou nem aí para pessoas dessa forma. Entenda o que eu quero dizer? Eu estou colocando aqui dentro da esperança que Deus está nos chamando. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler um texto com os irmãos. 2 Reis, capítulo 4. Versículo de 1 a 7, eu quero colocar 8 pontos sobre a esperança aqui para os irmãos. O Senhor está dizendo para você, algo acontece com você. Algo Deus tem para você. Certa mulher, não falo o nome dela, das mulheres dos discípulos dos profetas, era discípulo, era um profeta, não era qualquer pessoa, era alguém que tinha uma certa esperança no coração. Algo acontece. Clamou a Eliseu. Eliseu era um profeta, homem de Deus, dizendo, meu marido, teu servo morreu. Meu marido, teu servo, ele servia a Eliseu e aos profetas, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ele tinha temor a Deus, que ele tem esperança. Isso é muito importante, irmãos. Você entender que tem esperança. Tem alguém na sua casa que tem esperança. Tem alguém nesse jejum que está sendo levantado com uma esperança. Amém? Você é alguém colocado, talvez você não entenda isso, mas você está sendo levantado, às vezes, como a única pessoa de esperança. Às vezes alguém já falou para você, não aguento nada disso, isso aí não tem nada a ver, isso é tudo crentaiada, essas crentaiadas, esse negócio de igreja, tá não sei o quê, isso aí é tudo falso, tudo ladrão. Deixa eu dizer para você, é o que a maioria fala. Acabou a esperança, porque eles nem sabem qual é a esperança. A nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está na obra do Calvário, na obra da cruz, mas presta atenção nisso. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Isso está dizendo o seguinte, não vai ter descendência. Não vai ter próxima geração, porque vai ser escravo. Por que é levado escravo? Porque você vai ver que falta a posição daquele que tem esperança dentro da casa. Você vai entender que o homem, você é chamado para ter esperança dentro da tua casa. Deus chama você para você posicionar-se em oração, para você buscar o Senhor, para você posicionar-se diante do Senhor. E algo começa a acontecer aqui. Eliseu lhe perguntou, o que eu hei de te fazer? Eu não tenho como fazer, eu não tenho recursos para mim. Eu não tenho como fazer alguma coisa para você. E aí é interessante que ela fala, dize-me o que é que tens em casa. E ela vai falar, e ela vai dar a primeira resposta, uma resposta sem esperança. Ela fala o seguinte, olha, e ela respondeu, né, tua serva, que é o nível de serviço, de conexão que ela estava ali, não tem o quê? Nada em casa.
Às vezes você perdeu totalmente a esperança e fala assim, não tenho mais nada. Ah, perdi tudo. Ah, como é que eu vou viver aqui? Olha como é que as coisas estão. Ah, não tem mais nada, as coisas pararam, as coisas estão desse jeito. E ele fala assim, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O Senhor está dizendo para você, qual que é a botija de azeite que Deus está colocando para você? A botija de azeite é dentro de você. Então, às vezes você não tem nada, e tem gente que está chegando ao final de tudo. Você sabia? Tem gente que está chegando ao final para você entender que você não tem nada, que você só tem uma botija de azeite dentro de você, que o Espírito Santo de você é muito maior que qualquer socialização que você possa ter, é maior que qualquer network que você tenha. Isso é muito importante para nós, o Espírito Santo está chamando. Irmãos, graças a Deus, essa semana nós conseguimos o nosso telão, amém? Agora, assim, irmãos, presta atenção nisso. Eu sei que foi uma luta, não é o telão pelo telão, não importa o telão. A questão é o Espírito Santo ali naquele lugar. Nós podemos ter recursos e termos tudo isso, mas se nós tivermos o Espírito Santo, não adianta o telão. Os irmãos entendem isso? Nós precisamos da unção do Espírito. Nós temos um monte de recursos, às vezes você está sentado aí na cadeira, ar-condicionado, pastor, está gelado hoje, está gostosinho. Então, deixa eu dizer para você, então Deus está colocando para você algo, Deus está chamando você para ter uma esperança viva, e às vezes você não entendeu que a esperança é dentro de você, a esperança está no depósito que Deus colocou em você, falou, eu vou deixar alguém com você chamado Consolador, que é o Espírito da verdade, é uma botija de azeite dentro de você, essa é a botija de azeite, ele fala, eu vou deixar em você. Olha no verso 3, o que ela diz, então disse, vai e pede emprestadas vasilhas, e todos aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então é interessante que só ia jorrar o azeite se tivesse vizinho, se tiver alguém junto, se tiver alguém perto, é assim que funciona. Então deixa eu dizer para você, e o lugar onde mais flui é dentro da casa, é o lugar onde Deus está nos chamando para restituir a esperança. Às vezes você já não tem mais esperança, porque nem em casa, você sozinho está, e o Senhor está falando, a esperança que eu tenho é você junto com alguém, amém? Vamos continuar aqui, e ele disse, então entre e fecha a porta, sobre ti e sobre os teus filhos, é hora de fechar a porta, é hora de você pegar a sua casa, é hora de você pegar a sua família e fechar a porta para as coisas externas, coisas que estão lá fora, coisas que estão colocadas. E é interessante que ele vai fazer isso sobre a mulher. Ela tinha 2 filhos, eram homens. Ela tinha que colocar sobre eles essa mesma unção liberada sobre eles de uma forma sobrenatural. E algo acontece aqui. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte as que estiverem cheias. Chegou o momento de nós nos enchermos do Espírito. Chegou o momento de enchimento do Espírito. Essa é a maior esperança lá fora. Essa é a maior esperança da geração e da nação. Chegou o momento de você dizer não para o pecado. Fecha a porta para o pecado. Fecha, pastor, eu sei que eu estou em pecado. Resolva de uma vez a sua vida, pelo amor de Deus. Resolva de uma vez a sua vida, para você não ver os seus filhos, para você não ver as outras pessoas. Resolva de uma vez aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. É Deus quem está alertando isso para vocês. Olha o que ele diz: partiu, pois, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Você tem pessoas que chegam vasilhas para você, tem pessoas que estão junto com você, e às vezes você dá mais foco para quem não responde, mas tem pessoas que estão respondendo para você e estão dando vasilhas na tua mão. O Senhor está falando para você, tem pessoas que estão respondendo, tem gente muito traumatizada de igreja, que vem lá atrás, até se resolver, até consertar a vasilha, demora um bocado. Mas o Senhor está chamando pessoas que já estão com a vasilha pronta, e fala para você, mas essas pessoas também vão ter vasilhas? Tem vasilhas, elas virão com as vasilhas, mas o Senhor está dizendo algo para você, a esperança está em quem colocou do seu lado, em quem você não viu nada. A esperança está naquele que às vezes tem um talento. A esperança está naquele que tem um talento, não é que tem 5. Quem tem 5 está com a vasilha toda estourada e quebrada, porque ele não consegue ficar em lugar nenhum, e não consegue fechar a porta, e não consegue estar no lugar. Você sabia disso? Tem muita gente que não consegue, porque ela é boa demais para estar ali. Quem é bom demais para estar ali não consegue fechar a porta e estar no lugar,
e deitar a vasilha para que a outra pessoa encha a botija. Nós às vezes nos achamos melhores que os outros. Às vezes nós não conseguimos fechar a porta da nossa casa porque nós somos superiores aos outros. Porque nós nos sentimos às vezes maiores ou melhores, com mais revelação. E o Senhor está dizendo para você, olha, fecha a porta que tem filhos que vão trazer vasilhas para você. Ele está dizendo isso para nós. A esperança às vezes que você coloca é uma esperança errada, é em homens. Por isso que eu leio aquele texto, não confie em homens, confia no Senhor. Bem no meio da sua tribulação, ou no meio de onde você está acabando a sua esperança, Deus está falando para você, confia no Senhor. Não confia em pessoas, confia no Senhor, confia que Ele está com você. E às vezes nós confiamos muito nesses networks. É bom o network, não estou falando errado, faça seus networks, mas deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito levar você para essas conexões divinas. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? E é interessante que a porta tem que estar fechada sobre a casa. Olha o que acontece. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Irmão, será que não tem muito azeite lá fora? Será que não tem muita esperança? Não tem muita gente lá fora esperando a manifestação sua? Como filho de Deus? E alguém cheio do Espírito? Às vezes você está cheio de falatórios, de falabrórios. Isso aqui, você tem uma conversa boa às vezes, não importa. A questão é que eles estão esperando gente cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? E ele disse, então ela foi e fez saber o homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e com o que tens, tu e teus filhos, vivei do resto. Deve ser muita coisa, não é pouca coisa. Então a esperança, deixa eu dizer para você, da sua vida aqui em Portugal, não está no que você faz. Está naquilo que Deus fez por você. Então naquilo que não era nada, que era uma botija, algo acontece. Eu quero falar de uns pontos. Primeiro, mesmo sendo crentes, nós podemos passar por crises e infortúnios. Como foi o caso dessa mulher. Havia perdido o marido, que era discípulo de profeta. Se você está passando por uma crise, não fique escandalizado, pois a crise também faz parte das nossas vidas. Mas Deus sempre transforma o limão em uma limonada. Fala, Senhor, faz o limão uma limonada. Fala, eu creio nisso. Segundo ponto, mas a crise, na crise, nós não descabelamos, aqui diz, né? Não infamamos nem pessoas. Muitas vezes a pessoa entra em crise, ela começa a fazer fofocas dos outros, ela começa a infamar as pessoas que estão à volta, ela começa a dizer coisas que não é, ela começa a falar mal dos outros, começa a inventar coisas uns dos outros. Você já viu? Muitas pessoas fazem isso. Então, às vezes, entra em crise, ela começa a infamar, ela começa a colocar. E algo que é interessante aqui, eles que temos recebido de Deus, o Senhor tem colocado algo, nós procuramos o Senhor para resolver a crise. Então não procure simplesmente pessoas, procure o Senhor primeiro. Fala, Senhor, estou numa crise na minha casa, estou numa crise na minha família, eu preciso resolvê-la. Como o Senhor vai fazer isso? Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala, glória a Deus. Fala, eu creio. Foi exatamente isso que a viúva fez. Ela foi ao Senhor expor o seu problema e a sua angústia. Irmãos, não fale do seu problema e das suas angústias para qualquer pessoa. Não fale, não fique falando um para o outro, e fale para todo mundo que você está angustiado, que você está aflito, que você está triste. Não sai falando para todo mundo. Tem gente que fala assim, é toda a gente amigo, pastor, é toda a gente. Irmãos, não são, não fique falando. Irmão, se você for fazer suas unhas, não fale para manicure, a não ser que ela seja uma mulher de Deus. Estou mexendo aqui, tem muitas manicures aqui. Estou mexendo com elas. Irmãos, a não ser que ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém, Jaque? Se ela for uma mulher cheia do Espírito Santo, você fala. Mas se a conversa for atravessada, irmão, cancela. Seguro, tem 32 dentes na sua boca. Segura sua língua. Você não morde. Eu só estou falando para você entender. No meio da crise, a gente tem tendências a infamar, a falar mal, a dizer o que não é, a falar coisas que não deveriam. Quantos estão juntos aqui?
Falou, pastor, não estou nisso não, ok. Quando fazemos isso, fica claro que temos fé em Deus, quando buscamos homens e mulheres de Deus, e Ele resolverá o problema, como foi o caso. Terceiro ponto, a viúva tinha solução do seu problema na sua própria casa. Às vezes nós achamos que a solução está de mudar da casa, vamos mudar aqui, vamos mudar acolá, aí você faz mudança até dizer chega. Eu lembro que muitas vezes, irmãos, na minha casa nós tínhamos crise, e quando eu tinha crise, o que eu fazia? Eu queria mudar os móveis de lugar. Alguém já teve isso ou não? Só eu? Você quer mudar alguma coisa? Arrasta para cá, arrasta para lá, leva para cá, leva para lá. Alguém já teve isso ou não? Quer mudar? Aí você entra em crise e fala, tem que mudar essa casa. Só que às vezes você não tem condição financeira para fazer isso, você move os móveis de lugar. Você arrasta o sofá para a esquerda, puxa para cá e fala assim, estou mudando aqui. Eu falo assim, estou em crise. A psicologia explica isso. Mas é tão interessante que o Senhor está colocando algo para você, que às vezes está dentro de você, está lá com você, e você quer mudança externa. Deus já colocou uma botija para você, e algo dentro de você. Quando nos convertemos, eu e você recebemos uma botija de azeite completamente milagrosa, chamada Espírito Santo de Deus. Está em você. Fala, eu creio que Ele está em mim. Então flua nele, que você verá o poder miraculoso do Senhor. O 4 ponto, através do profeta algo acontece. Deus disse para aquela mulher buscar muitas vasilhas vazias, fala, muitas vasilhas vazias, e entrar na casa dela e pegar a botija, que ela fluiria azeite até encher todas as vasilhas que tivesse, inclusive aquela que era para pegar a maior quantidade de vasilhas que pudesse. Eu pego para você, tem muitas vasilhas, tem muitas pessoas que precisam receber a unção do Espírito, tem muitas pessoas lá fora que precisam receber e são vasilhas vazias. Não é no colégio que vocês estão lá. Fala para vocês, não deixa o núcleo parar não. Augusto Gomes, não deixa parar por causa de pessoas. Às vezes vem alguém, coloca alguma coisa ali, continua falando, tem vasilha lá dentro, tem pessoas que nem chegaram até aqui, eles estão começando a chegar. A minha irmã, eu não sei se ela está aqui, ela veio ontem, ela falou, pastor, eu jejuei e orei pela minha mãe, ela já é crente há um tempo, mas eu jejuei e orei por ela, porque eu percebi que na minha casa já não tinha mais unção. Ninguém queria saber do Senhor, já estava todo mundo separado. Alguém já teve isso, às vezes na casa? Parece que acabou tudo. E ela falou, dia 1º ela vai vir no encontro com Deus. Me ajuda a orar, me ajuda a orar. Eu falei, ajudo a orar, eu ajudo para você. Isso é uma vasilha vazia que está dentro da casa. Às vezes filhos, deixa eu dizer para você, não foi em vão sua oração por filhos. Tem pessoas que estão aqui e falam, pastor, eu já jejuei e orei, minha filha não fala comigo, meu filho não fala comigo. Mas o Senhor está dizendo para você, tem vasilha que vai vir, tem vasilha que vai chegar. O Senhor está começando a dizer, é só ir procurar, é só ir buscar. O Senhor está preparando isso para nós. Quantos creem nisso? Amém? Fala assim, tem vizinho aí? Fala, tem vizinho aí? Tem alguém que é vizinho seu aqui? Fala aí, olha, eu preciso dessa vasilha. Na célula, tem gente na sua célula aí? Fala, ó, tem vasilha aí? Fala, tem vasilha aí? Fala, tem vasilha para nós trazermos. Vasilhas que vão ser cheias, maior quantidade possível. Amém? Fala, glória a Deus. Imagina o estádio do Dragão cheio de vasilhas. Imaginou isso? Eu falo isso para você porque é um desejo do meu coração. Imagina a gente ali colocando e louvando ao Senhor. Não, eu falo como igreja em Portugal, não como igreja videira, mas como igreja em Portugal. Nós conseguimos louvar e bendizer ao Senhor naquele lugar. Porque o pessoal foi atrás das vasilhas. As vasilhas estão começando a chegar. E às vezes estão nas casas, onde você vai reunir, onde você está. O Senhor está nos chamando para isso, amém? 5º ponto, a resposta para a crise dela já estava dada, estava colocada. Agora dependia dela crer que se cumpriria. Ela desde que sempre usava botija de azeite normalmente. Mas presta atenção,
mas agora fluiria de uma maneira que nunca tinha visto. Mas para que isso acontecesse, ela precisava arrumar vasilhas vazias. Talvez você, aquela mulher, pensasse que ao falar com o profeta, ela colocaria o dinheiro na mão dela para pagar as contas e arrumasse alguém que fizesse isso. Mas isso jamais levaria aquela mulher a ter fé. Ela continuaria sempre precisando de alguém para socorrer. Quem já veio para Portugal, bem-vindo à terra da fé. Os irmãos entendem aqui? Bem-vindo à terra da fé. Tudo que você nunca imaginou na sua vida começa a acontecer e nunca que você percebeu começa a mudar. Mas lá eu era crente, teve uma irmã esses dias, estou falando isso, não é daqui, também não é mesmo. É de uma outra igreja, eu coordeno algumas igrejas cá em Portugal, então a Videira tem outras igrejas. E a irmã me ligou de uma outra cidade, ela falou, pastor, acabou minha fé. Eu falei, é? Ela falou, acabou, pastor, eu era uma mulher de tanta fé, mas eu tinha tanta fé e acabou. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Jesus fala para você ter fé pequena, mas no lugar certo. Ela falou, mas acabou, foi embora. Eu falo assim, não foi. É que na realidade a sua fé está colocada no lugar errado. Em pessoas, em circunstâncias, em parecer seu. Deus está falando para você, tenha a fé correta na pessoa correta de Jesus. Líder, faça isso. Você que está em casa, às vezes tem aqui mães que vivem com os filhos, sem ninguém para ajudar, sem outra pessoa. Às vezes você está sozinha dentro da circunstância. O Senhor fala para você, continua com a fé em Cristo. Mas eu vi muitos milagres já acontecerem nessa terra. Eu vi muita coisa já acontecendo aqui. E o diabo o tempo todo ele vai tentar atrapalhar você, minando na sua cabeça que não tem, que não vai, que não acontece. Então coloca a sua fé correta na Bíblia, na palavra de Deus. Quantos creem nisso? A questão é que Deus quer que você seja rico em esperança e fé. Fala, rico em esperança e fé. E a riqueza da esperança não está em você, está em Cristo. Está naquilo que Ele tem. Resolva seus problemas de forma definitiva, sem ficar na dependência de ninguém. Eu vou resolver meu coração. Meu coração vai estar diante do Senhor e vou colocar. Não quero que você viva de uma forma independente, mas eu vou viver diante do Senhor. Eu vou colocar toda a minha esperança nele. Vou colocar toda a minha fé em Jesus. E resolva de uma vez. Resolva de uma vez isso no seu coração. Eu faço o desafio para você. Se Jesus não fizer, porque é Jesus quem faz. Você já foi batizado? Tem alguém que foi batizado na morte e na ressurreição de Jesus? Essa é a esperança. Essa é a sua fé. É que a gente acha que a nossa fé tem que estar nas circunstâncias à nossa volta, no desejo, que às vezes vem os desejos meio ameboides, parece uma ameba, você não sabe como é formado. Você fala assim, que desejo é o seu? Meu desejo é não sei quem, não sei das quantas. Fala, irmão, cuidado que isso aí não vem de Deus. Os irmãos entendem isso? Sexto ponto, aquela mulher creu e fez o que Deus mandou e fazer o milagre aconteceu. Quando ela pegou a última vasilha vazia, a encheu, o azeite parou de fluir. É claríssimo que a botija tinha poder de encher qualquer quantidade aqui ele diz, qualquer quantidade de vasilha se fosse colocada diante dela. Então deixa eu dizer para você, o que limitou a mulher no fluir foi exatamente a expectativa e a esperança daquela mulher. Então às vezes você não tem esperança nem expectativa, e Deus quer restituir isso para você hoje. Deus quer restituir para nós e começarmos algo. Talvez você não saiba, eu glorifico a Deus quando está chovendo aqui, e glória a Deus quase todo dia. Pastor, não aguento, às vezes minha família reclama, mas deixa eu dizer para você, nós estamos numa chuva chamada serôdia. E esses dias, irmãos, estava maravilhoso até quarta-feira, né? Sol, maravilhoso. Na quinta, começou a chover. Eu fui ali para fora, eu fui lá, falar, Senhor, essa é a chuva serôdia, essa é a chuva da colheita. E aí eu falei, Senhor, eu te glorifico e te exalto. Aí eu falo assim, mas você vê esperança na chuva? Esperança na chuva. Pastor, é que você não anda a pé? Eu já andei a pé. E quem já andou a pé, que já molhou o sapato aqui, eu achava que meus sapatos do Brasil eram maravilhosos para andar aqui na chuva. Teve uma vez que eu vim para o culto a pé. Cheguei aqui, a sola do sapato desfez toda,
porque o sapato não era feito para cá, era feito para o Brasil, onde não chove. Ela fala, pastor, e a esperança? A esperança acontece. Deixa eu dizer para você, o Senhor quem trouxe você para cá. Se você não tem esperança, você não vai olhar em nada, tudo vai ser ruim para você, tudo vai ser reclamação, tudo vai ser errado para você. Você precisa entender que nós estamos numa colheita que vai acontecer. Se essas chuvas não acontecerem, as sementes já foram lançadas. Deixa eu dizer para você, o milho já foi plantado, o trigo já foi plantado, as uvas já foram plantadas. Se essas chuvas não acontecerem, não vai ter colheita. Os irmãos entendem isso? Se nós não começarmos a ver a chuva serôdia, que a chuva do último tempo era assim, geograficamente, que é definido Israel. Israel, ele tem duas colheitas. Uma maior que é colocada em novembro, que você vai ter, e uma outra que é colocada em meados de abril e março. O Senhor está chamando você, para você ter esperança na chuva. Aleluia, ter esperança que o Senhor está com você. Fala assim, eu creio nisso, pastor, eu creio que o Senhor vai dar algo para nós. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo disse, o Deus da esperança encherá todas as vasilhas que você colocar diante dele. Coloca vasilhas diante dele, coloca diante dele essas vasilhas, em nome do Senhor Jesus, amém? Imagine como ficou o nível de esperança daquela mulher na palavra de Deus, a partir daquele momento. Eu quero declarar para você, coloque esperança no Senhor, creia no Senhor. Irmãos, às vezes as pessoas chegam perto de mim sem esperança, elas vêm para cá com toda a vida, parece que tudo mudou aqui. Os irmãos percebem isso ou não? Às vezes você chega aqui, parece que está tudo estranho, está tudo mudado, mas o Senhor está com você. O Senhor não se esqueceu de você, continua com a esperança nele. Alguém está te ajudando. Você estava conversando com o irmão agora na entrada, ele falava assim, olha, eu sou uma vasilha. E nós somos um bocado de vasilhas aqui, que o Senhor está colocando para nós ajudarmos uns aos outros, para nós entendermos isso. A esperança não está em nós mesmos, está no Senhor e nas vasilhas, em ter alguém para dar vasilhas para você, para ajudar você. Isso é extremamente importante para nós nessa terra. Quantos creem nisso? Então, depois daquele milagre, aquela mulher volta para Deus para saber o que fazer com o milagre recebido. Então, Deus o tempo todo, sempre o Senhor do início ao fim. Graças a Deus, ela não fazia parte do grupo que busca um milagre, depois vai desfrutar. Me dá a minha bênção para depois fugir. Uma vez o irmão, eu falei, irmão, assim, pastor, fala para o Senhor me dar. Essas coisas acontecem muito com o pastor, presta atenção. Acontece muito, os irmãos vêm. Pastor, ora por mim, que Deus vai me dar, quando Ele me der 1 milhão de euros. Ora por mim, pastor, que quando Ele me der 1 milhão de euros, nós vamos construir um prédio. Aí eu falei, aham. Cadê o irmão? E eu perguntei outro dia, você já faturou 1 milhão? Ele falou, faturei. Mas aí eu falei para você, então, o problema não era a questão do pastor, nem construir o prédio, não é essa a expectativa. É que a pessoa, ela quer fazer barganha e troca. Deus te abençoou, depois você, ele acha que ela conquistou sozinho. E hoje a fala do mundo é essa. A fala do mundo é, eu conquistei sozinho, não sei de ninguém. Sendo que Deus está colocando a gente para andar uns com os outros. Fala para os irmãos, quando eu olho em teu rosto e vejo a glória de Deus. 8º ponto, a orientação divina foi vender o azeite, pagar a conta e viver do resto. Isso significa que o fluir do Espírito resolve a sua crise. Fala para quem está do lado, o fluir do Espírito dentro de você resolve a tua crise. Pastor, eu estou em crise. Flua no Espírito. Ah, eu estou em crise. Flua no Espírito. Fala, vamos fluir no Espírito? Convida o irmão que está aí do seu lado. Pastor, estou em crise no meu casamento, estou em crise na minha célula. Flua no Espírito. Ah, como que é isso? Eu ficava... Você já viu, pessoal? Ai, pastor, como é que você está, irmão? Vai indo. Aí ela faz a cara, você já viu? A pessoa faz uma cara, ela faz de propósito, só para falar que ela está mal. Ela entra.
Deixa eu dizer para você, o Senhor está dizendo para você uma coisa: flua no Espírito. Pastor, como é que eu faço isso? Irmão, entra no seu quarto, fecha a porta, coloca um louvor que você gosta. Tem gente da velha guarda que vai colocar Matos Nascimento, vai colocar Ludmila Febre, o Cirilo, vai colocar esses dias mesmo eu fui andar com o Cirilo. Ele deixa eu caminhar com o Cirilo. Foi caminhar com o Cirilo. Amém? Com poder. Aquele CD, com poderoso Deus. Aí, deixa eu dizer para você, mas coloque lá, mas vai fluir. Mas feche a porta e começa a cantar. Irmão, não importa. Se você quer melhorar a sua voz, vai cantar no chuveiro. Toda aquela nuvem, aquilo ali é melhor para você. O banheiro é fechado, a acústica fica boa, mas canta. Mas começa a louvar, começa a fluir no Espírito. Se você não fluir no Espírito, deixa eu dizer para você, dificilmente se resolve uma crise. É que lá fora, como se resolve as crises? Você falando, declarando, murmurando, reclamando. Deixa eu dizer para você, para com isso. Resolve a crise da sua casa louvando. Fala glória a Deus. Aleluia. Fala, eu resolvo a minha crise fluindo no Espírito. Então, daí você deve ser o seu novo estilo de vida. Fala, eu tenho um lifestyle, como diz hoje, né? Qual que é o seu estilo de vida? É louvar. Fala, qual o seu novo estilo de vida? É lifestyle seu agora, é louvor. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está feliz, louva. Começa a louvar, começa a fluir no Espírito. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Aleluia. Eu gosto desse cântico demais, porque ele é muito, muito bíblico. Deus nunca rejeita a sua oração, irmãos. Deus nunca rejeita a sua... Você acha que Deus rejeita a sua oração? Ah, mas pastor, está feio o negócio. Mas é o dia que Ele mais quer resolver na tua vida, é quando você está em crise. O dia que mais Ele quer vir é quando você está em crise. Por isso que eu li o texto lá, Salmo 118, 8. Ele fala assim para você: não confia no homem, confia, se refugia no Senhor, porque Ele está com você. Quantos estão juntos aqui? Fala, presta atenção. O natural nosso é o sobrenatural para nós vivermos. Não adianta você viver no natural, viva no sobrenatural de Deus. Pastor, eu nem sei o que é isso. Entra no sobrenatural, entra nas coisas sobrenaturais do Senhor, irmãos. Tem sobrenatural em Portugal, tem sobrenatural em coisas que nós estamos vivendo. Essa igreja mesmo é sobrenatural. As coisas são sobrenaturais, as células são sobrenaturais. O Senhor tem colocado isso, seu casamento é sobrenatural. É verdade, pastor? É verdade, é sobrenatural. Creia que o Senhor está com você. Os relacionamentos são sobrenaturais. Viver com seus filhos é sobrenatural. Não, pastor, é natural. Eu já estou esperando. Aí você espera o seu marido fazer sempre as mesmas coisas. Estou esperando ele, pastor, ele está chegando. Ele vai para o sofá, do sofá ele vai. Agora ele vai tomar Coca-Cola, vai ficar lá parado. Deixa eu dizer para você, não, irmão. Começa a ver as coisas diferentes. Começa a ver o Senhor, começa a ver o Senhor. Fala, eu creio na botija de azeite, está fluindo. Presta atenção. Ah, pastor, mas está lá num canto da casa, está lá perdida, nem sei onde é que está, escondida. Tem algo aí dentro, você não colocou. A nível empresarial, naquilo que Deus está chamando você. Mas eu não consigo, parece que está escondido, está num lugar que ninguém acha. Deus está, Ele vai achar, Ele vai fazer você achar nesses dias. Eu creio que Deus vai falar: Deus, me acha a botija. Senhor, me ajuda a encontrar a botija. Me ajuda a encontrar, porque eu preciso ter esperança novamente. Tem pessoas que vão começar, o Senhor estava falando comigo essa semana, que pessoas vão começar a esperar novamente no Senhor. Coisas que não aconteceram lá atrás, o Senhor vai te levantar novamente. Fala diante do Senhor. Esse milagre foi escrito para esperar e despertar a sua esperança, gerando fé em você, em mim, o nosso Deus todo-poderoso, todo-amoroso, amém? Presta atenção, isso não enriquece toda para a eternidade. Você precisa entender, Deus está formando você para viver diante do Senhor. Você crê nisso? Nós vamos viver a eternidade com Ele. E o Senhor está dizendo para você: você está preparado para ir para a eternidade? Ah, pastor, eu quero só ser crente. Lá você vai precisar ter fé, esperança e amor. Vai encontrar com gente lá, imagina. Paulo, encontrar com Paulo, irmãos. Ui. Aleluia.
E aquele ali, que é Eliseu, aquele ali. Todo mundo com 33 anos, na flor da idade. Todo mundo sem plástica, aquilo maravilhoso. Você olha para a cara do irmão, maravilhoso, cabelo, tudo lindo. Corpo glorificado, é isso que vai ter. Você imagina, você está ali. Mas eu estou falando para os irmãos, você encontrando. E aí você lá de cima, alguém fala para você, alguém que chegou antes de você. Talvez chegue lá, alguém que aceitou Jesus, fala lá para você, eu estava esperando você. Eu estava esperando você. Eu estava aguardando você, eu estava torcendo por você, para você não desviar, para você continuar com a sua esperança. Sabe aquela vozinha crente do Coquinho, que orava por você na quarta-feira à tarde, naquela reunião de oração? Às vezes o irmão que convida você, que liga para você uma vez, duas vezes, três vezes, eu estou esperando, estava esperando por você. Os irmãos estão entendendo? Esse é o tempo que nós passamos aqui. Fala, esse é o ano da restituição. Deus nos dará tudo de volta. Fala dos 7 anos, de 2018 para cá. 7 anos. Haverá muita restituição. Irmãos, creia nisso que eu estou falando para você. Creia nisso. Creia que o Senhor tem uma restituição. Eu quero que seu coração se incendeie de fé. E você entenda isso, que as coisas que nunca vivemos, o Senhor vai acrescentar. O Senhor está acrescentando coisas que nós nunca imaginamos aqui. Você crê nisso? Restituição do poder, da graça, da unção, da vida de Deus. Amém? Então desfrute dele, pois a palavra já foi liberada para você. Você crê nisso? Aleluia. Mesmo sentado, você pode cantar uma canção comigo? Agora, para nós encerrarmos. Primeiro ponto. Fala assim: Deus não rejeita a oração. Aleluia. Nunca vi. Quem é justo aqui? É por causa de Jesus, não é porque você faz algo, não. Basta somente. Olha a esperança no que Deus irá fazer. Aleluia! Quando Ele estende a sua mão, Deus está estendendo a sua mão para você, para a sua casa hoje. Fala glória a Deus. O Senhor toca no teu útero hoje. E simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Fala glória a Deus. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para contigo lutar. Olha aí, os anjos do Senhor estão, cante com fé isso. Ele trabalha, Deus está trabalhando por você, de noite ou de dia. Comece a cantar. Fala, Senhor, o Senhor está comigo. Mesmo nas tribulações, mesmo com muito